Da onde nasce o princípio de moralidade, o princípio de bem e mal? Interessante que esse princípio é totalmente cultural. Cada povo tem o seu costume daquilo que é verdade. E o costume sempre se baseia na tradição. A tradição ela serve para poder defender a integridade de um povo. E essa integridade, com o tempo, essa tradição vai virando costume. É um costume cultural. É um costume moral. Então vai passando de geração para geração. Na primeira geração, quando se estabelece essa moral, ele sabe para que essa moral serve, né? Ou seja, para preservar mesmo até a sua própria integridade. Então, quando estabelecemos o conceito de moral, ela nasce a partir desse princípio. Quando Nietzsche ele começa a elaborar para que a verdade e o porquê a verdade, nós teríamos que entender o conceito de verdade na cultura. Principalmente na nossa cultura, que é influenciado pela cultura judaica e pela cultura grega. Pela história do Ocidente, há três conceitos de verdade. A primeira, ela se estabelece no mundo antigo, no Antigo Testamento, mediante a intervenção de Moisés para poder livrar, né, o povo hebreu das mãos dos egípcios. Então, quando Moisés ele liberta o povo da mão dos egípcios, ele vai guiar o povo até Canaã. Mas dentro desse trajeto, ele recebe uma revelação de Deus, né, de Hashem, os judeus até chamam, no Monte Moriá. Ele vai receber os mandamentos. Esses mandamentos seriam 613, que são chamados mitzvot, né, que é constituído de leis positivas e leis negativas. E essas leis elas vai determinar a cultura desse povo, da cultura hebraica, né? A cultura judaica ela vai surgir no período intertestamentário. Mas como Moisés ele libertou o povo da mão dos egípcios, ele dá um código de 613 leis. Isso começa a partir do Êxodo, capítulo 20. Ou seja, se toda a comunidade ela respeitar as leis dadas pelo Eterno, elas serão abençoadas. Se elas desprezarem essas leis, elas serão totalmente amaldiçoadas. Por quê? Por exemplo, Deus liberta o povo de Israel, por mais que isso seja verdade ou não, ou um midrash, né, que é uma alegoria para poder explicar determinado conceito. Isso vale na cultura judaica. Então, por exemplo, né, voltando até mesmo ao raciocínio, então Deus ele dá para o povo essas 613 leis. Aí já estabelece o primeiro conceito de lei: confiar nas promessas de Deus. Interessante que se você verificar a palavra confiar, vem de fiel, né? Vem de fideísmo, né? Você ser fiel com a outra pessoa é algo muito mais inserido. E essa palavra, no conceito judaico, significa enumar. O que significa enumar? É uma verdade que está vinculada ao meu caráter. Você tem que acreditar naquilo que eu falo. Você acreditando, né, naquilo que eu falo, você será abençoado. Se você não acreditar naquilo que eu falo, você será amaldiçoado. E azar seu. Então toda essa lei, ela se baseia, na verdade, né, no Oriente Próximo. Que as leis são totalmente similares, né, às leis dos códigos babilônicos, né? Então, por exemplo, as pessoas obedecendo a Hashem são abençoadas. Desobedecendo, são amaldiçoadas. Então ela vai receber toda espécie de maldição. Mesmo conhecendo a pessoa, não confiando no caráter dela, Deus se sente traído e vai lançar para essa pessoa todas essas maldições. Isso você vai ver no livro de Levítico, capítulo 18, em diante. Então esse é o conceito de verdade no judaísmo. O segundo conceito de lei que nós verificamos é o grego, que é o grego chamado de aletheia, que seria uma verdade sem véu. A é o prefixo de negação e letheia, né, verdade. Não, véu, na verdade. A, negação, letheia, véu. Então, sem véu. A verdade, ela não tem véu. Ela é aquilo que eu contemplo dela e eu vou interpretar essa verdade de acordo com as minhas sensações.
Interessante que Aristóteles, um pouco mais para frente, ele vai elaborar que as sensações não servem de padrões, né, corretos para se medir a realidade. Então, essa seria a segunda fase do conceito de verdade. Então, a verdade é aquilo, o que? Aquilo que eu sinto dela. Essas sensações vão me dizer aquilo que é verdade, porque conforme o conceito grego, até mesmo aristotélico, o homem ele representa o mundo de acordo com aquilo que ele sente. E pelo sentimento o homem vai criando valores. E esses valores vai sendo incorporados no meu comportamento, na minha família, no meu grupo, né? No meu povo. E isso vai gerando a tradição. Por isso que tem o conceito de mitologia, miteio, né? Repetição, tradição. E o terceiro conceito de verdade, verificamos que é o conceito do latim, veritas, veritate, aquilo que se verifica. Então, a verdade no conceito latino é uma verdade que você consegue medir, mensurar, pesar, né? Igualar ou diferenciar. É um processo totalmente empírico. Na nossa cultura, né, temos esses três conceitos. Né? Na nossa cultura nós temos esses três conceitos vinculados à nossa realidade do dia a dia. Se você perceber as suas relações quando você trabalha, a sua relação com as pessoas, em relação também à sua crença, você vai verificar. Porque, por exemplo, muitas vezes não conhecemos uma pessoa, a pessoa lhe dá a sua palavra e confiamos na sua palavra. Então, confiar é um estado de fé. E isso no período, tá, do Antigo Testamento. No Novo, conceito de fé é totalmente diferente. Porque Paulo vai elaborar mediante a cultura grega. Então, vai mesclar, né, fatores gregos e fatores judaicos na concepção de Paulo, que é totalmente diferente. Mas no Antigo Testamento tem isso. Você confia no caráter da pessoa, isso vai se tornando verdade para você. Porque você sente que aquela pessoa é confiável. O segundo conceito também, por exemplo, que é o conceito que eu falei, que é a verdade sem véu. É aquilo que eu sinto da verdade. Né? É aquilo que eu sinto de um determinado fenômeno, né? E eu vou sentir esse fenômeno e, de acordo com as minhas sensações, eu vou julgar sobre esses fenômenos aquilo que é verdade para mim. Né? Então, com isso, verificamos o segundo aspecto. E o terceiro aspecto seria o aspecto veritas. É uma verdade que é totalmente empírica, ela é totalmente pesada, totalmente igualada e totalmente raciocinada e lógica. Esse tipo de verdade acontece sempre num ambiente fechado, é o que acontece com os laboratórios. Né? Eles isolam, por exemplo, todos os fatores externos e vai analisar determinado tipo de micro-organismo, ou então vai examinar uma determinada bactéria, ou então um determinado movimento até histórico, e tenta isolar. Né? Então, um certo movimento científico, vamos estudar a estrela então, quanto mais especialização o homem vai tendo no decorrer da história, a verdade ela vai trabalhar como uma espécie de funil. E hoje nós temos o conceito de verdade que é totalmente subjetivo, do qual eu não falarei nessa explicação, e sim eu falarei na próxima. Se vocês estão gostando dos conteúdos, na verdade, que eu estou passando, dê um joinha, aperte o botão do clique, né? Se cadastre e comentem também, por gentileza, e ajude-nos a propagar esse canal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.